Mantive na noite deste domingo, dia 26 de julho, uma conversa telefônica de mais de 1 hora de duração com o presidente da China, Xi Jinping. Segundo o próprio petista, o cardápio de assuntos foi variado. Hormuz, fome, Gaza, paz, tecnologia, ONU, inteligência artificial, satélites, minerais críticos, fertilizantes. Assunto para o correspondente internacional Ivan Kleber. A mensagem postada no X pelo presidente Lula acende novo sinal de alerta na comunidade internacional? Vamos então tentar que essa resposta, o nosso querido e excelente correspondente já está aqui no telão, vai trazer mais informações aqui para a gente, vai responder também essa pergunta. Lorde Ivan Kleber, boa tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Geisiane, uma saudação a você, aos colegas de bancada aqui, principalmente a nossa audiência. Com certeza, sim, essa conversa acende o alerta na comunidade internacional, principalmente pelo momento que ela acontece, né? Em pleno domingo à noite, tudo bem que na China já era segunda-feira pela manhã, não é? Mas no domingo à noite, então, Lula telefona para Xi Jinping. A conversa que durou aproximadamente 1 hora, trouxe os temas aí, segundo a versão oficial, abordados por você, Geisiane, na chamada aqui da nossa matéria. Agora nós precisamos ir além do que foi dito oficialmente, né? Porque, acredite, nós estamos em um momento extremamente delicado das relações internacionais do Brasil. Crise diplomática com os Estados Unidos, crise diplomática com a Argentina. Eu acredito que uma das principais motivações da ligação do Lula para o Xi Jinping tenha sido justamente isso, essa crise diplomática que o Brasil está afundado. O Lula conta muito com o apoio da China para sair dessa situação. Agora, olha só como são as coisas, Geisiane. Nós estamos comentando aqui há dias que a China está muito próxima de implementar 55% de tarifas à carne brasileira. O Brasil já atingiu 80% da cota, né, que foi estabelecida. Passou dos 100%, nós teremos tarifas. E a cota foi batida na semana passada, ou seja, o tempo está passando. E o que acontece, Geisiane? Eu não encontrei em nenhuma comunicação, tanto do lado chinês quanto do lado brasileiro, que o Lula tivesse tentado, pelo menos, negociar essa questão das tarifas. As pessoas precisam ter noção disso. Foi uma negligência do presidente Lula não abordar, pelo menos, a questão das tarifas sobre a carne brasileira com o Xi Jinping. Por que ele não fez isso? Qual seria a melhor ocasião para negociar isso, se não uma ligação para o presidente chinês? Isso é algo que o agro precisa também ficar acompanhando. Agora, eu separei aqui algumas aspas, né? Eu consegui algumas informações lá na China. Obviamente que a mídia é controlada pelo Partido Comunista Chinês, aquilo que eles permitiram, então, não é que fosse publicado. E, por exemplo, o Xi Jinping, Geisiane, ele declarou que apoia, não é, que o Brasil apoia o Brasil na defesa de sua soberania e independência, na oposição à interferência externa e na contribuição para a manutenção da paz, da estabilidade regional e mundial. Ou seja, o Xi Jinping mandou 2 recados aqui, um para os Estados Unidos, na questão daquilo que ele considera ser uma interferência externa. Nós estamos no meio dessa crise agora, com a rejeição de 2 altos funcionários do governo americano, não é, tendo seu visto negado para entrar no Brasil, e a questão da estabilidade regional. Obviamente que ele está falando aqui da crise Brasil-Argentina. O Xi Jinping está mandando algum recado velado para o Xi Jinping, para o Milei, perdão. A gente sabe que o presidente Milei não tem lá as melhores relações com a China, com o Xi Jinping, e a China agora se coloca então como a fiadora da paz e da estabilidade regional na América do Sul. Como se a China, não tivesse culpa no cartório, como se a China não tivesse explorando o território brasileiro, segundo denúncias do Congresso americano, para espiar satélites da NASA, como se a China não tivesse, não é, com essa forte presença na América Latina. E um outro trecho que eu separei aqui, que vale a pena a gente reportar para a nossa audiência, Geisiane, desse telefonema, foi o seguinte, que Xi Jinping declarou a Lula que, diante das novas circunstâncias e desafios, a China e o Brasil, ambos membros importantes do Sul global, devem se posicionar firmemente ao lado certo da história, bem como ao lado do progresso e da civilização, e desempenhar um papel construtivo maior na reforma e no aprimoramento do sistema de governança global.
defendendo a equidade e a justiça internacional. Olha só que lindo, né? Dá vontade de viver, morar nesse mundo que o Xi Jinping pinta, mas a gente sabe que as coisas não são assim, e ele fala em governança global. O Lula também apoiou a iniciativa chinesa de uma governança global da inteligência artificial. Qual é a governança global que a China pretende impor? Ela pretende colocar as regras dela no mundo todo. O Xi Jinping, inclusive, citou que nós estamos agora no ano do 105º aniversário do Partido Comunista Chinês. Eu gostaria de lembrar que ninguém matou tanto chinês na história quanto o Partido Comunista Chinês, né? Isso aqui é importante a gente ressaltar, e que nesse contexto, então, eles estão se aproximando do Brasil. Repare, Geisiane, nós estamos há 68 dias, se não me engano, 69 dias das eleições presidenciais. O Lula trata a conversa com o Xi Jinping como se não tivéssemos em um ambiente eleitoral planejando, não é, e elaborando planos para o longo prazo. Mas espera aí, a população será consultada em outubro sobre esses planos. E como é que fica? Então o Xi Jinping muito menos, né? Você pode imaginar a afinidade que o Xi Jinping deve ter com eleições lá na China, né? Ele deve entender muito bem de processo eleitoral, obviamente que eu estou sendo irônico. Então, nesse sentido, a mensagem que passa, Geisiane, é de que o Lula foi pedir ajuda, foi pedir arrego para o Xi Jinping, viu, Geisiane? E é importante a gente ainda colocar aqui, Ivan Kleber, porque a gente tem atualizações o tempo todo do marxismo, a gente sabe que o que a gente vive hoje é muito mais um gramscismo ali, cultural principalmente, a gente sabe que essa é a agenda, mas não tem nada mais clássico do que proletários do mundo univos, que é exatamente a ideia por trás aí desse termo, né, dessa governança global, que é algo completamente assustador, principalmente vindo do ditador. Chama atenção também a forma como o Lula se refere a ele, chamando-o de presidente e não de ditador, de líder do regime, alguma coisa nesse sentido. É importante a gente ainda trazer aqui a nossa audiência. O Ivo Hans fez um comentário muito pertinente. Ele disse o seguinte, que os Estados Unidos, quando vêm para cá, né, eles são chamados de imperialistas, é uma invasão, mas essa ligação aí com a China é só uma parceria, chama bastante atenção isso também. Deixa eu trazer aqui a tela as nossas analistas do dia. Fabi Barroso, sua pergunta para o nosso querido Lorde Ivan Kleber. Boa tarde, Ivan. Ivan, esse final de semana acho que a gente andou umas 10 casas no jogo aí de uma suposta Guerra Fria referente ao Brasil, hein? Tivemos 3 vertentes. Essa ligação do Lula longa à China, a questão do Milei e a questão dos observadores que viriam aqui foram proibidos. Então eu queria que você colocasse exatamente dessa perspectiva. Se nós estamos numa nova modalidade de Guerra Fria, onde os blocos, né, no mundo estão se movimentando e infelizmente o Brasil está se alinhando com o bloco dos totalitários, o que significa então essa ligação mesmo do Lula ao Xi Jinping nesse contexto e a negativa com a anuência do nosso poder judiciário em relação aos observadores aí americanos que viriam, como diz aí, defender democracia, direito do trabalho e direitos humanos? Boa tarde, doutora Fabiana. Acho que a senhora foi no ponto. Ou seja, essa eleição no Brasil será a eleição mais internacionalizada da história do nosso país. É a eleição mais importante agora no calendário eleitoral, daqui até o final de outubro. Temos eleição em Israel também no dia 27 de outubro. Então ali parece que outubro, o final de outubro, entre outubro e novembro a gente tem eleição no Brasil, eleição em Israel e eleição de meio termo nos Estados Unidos. Mas a eleição no Brasil, em certa medida, é mais importante até mesmo que as eleições de meio termo nos Estados Unidos. Então, nesse contexto todo que a gente está sendo tragado, né? E é um momento em que o governo Lula, e já escancarou isso, acho que não é segredo para ninguém, está tentando retirar o Brasil do seu berço, que é o hemisfério ocidental cristão, e colocá-lo ali no colo da China. A intenção é bem clara. Nessa ligação, doutora Fabiana, o Lula falou e pediu para o Xi Jinping enviar mais empresas para o Brasil. Sim, é importante que venham novos investimentos, etc. Mas por que esse convite não se estende para outros países também que queiram investir no nosso país? Só para a China. Parece que a China tem uma prioridade em relação ao Brasil. E aí, como a doutora bem lembrou, nós tivemos aí durante o final de semana, parênteses, eu trabalhei como se fosse dia de semana, tá? Sábado e domingo foi agitado, mas valeu a pena. Nós tivemos a rejeição aí desses vistos, né, o que agrava ainda mais
a situação Brasil e Estados Unidos. E olha só, doutora Fabiana, muito se ventilou aí no Brasil de que esses dois que aparecem aí na tela, eles estavam indo apenas para controlar a questão eleitoral. Não se trata disso. Os Estados Unidos produzem relatórios anuais de vários países sobre liberdade religiosa e liberdade de expressão. E esses relatórios, muitas vezes, são base para as empresas investirem em um país A, B ou C. E era disso que eles iriam tratar, além da questão da integridade eleitoral. Mas em nenhum momento eles pretendiam pegar uma urna eletrônica, abrir e ver o que tinha dentro da urna. Não era essa a intenção do governo americano. Era dialogar, inclusive, com membros do governo Lula, para entender como anda a questão da liberdade de expressão e da liberdade religiosa no nosso país. Deus sabe como vai vir esse relatório agora. Países mais fechados que o Brasil, e eu aí já tenho que rever também esse meu conceito de país fechado, porque o Brasil está se fechando, permitiram a entrada de americanos do Departamento de Estado para realizar esse trabalho. O que o governo brasileiro está escondendo? Porque um deles está ligado à questão do trabalho, do Departamento de Estado. Será que ele faria questionamentos importantes ao governo brasileiro sobre, por exemplo, a demissão de um funcionário que denunciou o que uma montadora chinesa está fazendo na Bahia, uma montadora de veículos? Esse é o questionamento. Então, a sensação que a gente fica é que o governo brasileiro tentou esconder alguma coisa do governo americano. Com certeza, o resultado foi bem pior, a repercussão mundial está enorme em cima desse assunto e ainda essa crise diplomática com a Argentina, um dos principais parceiros comerciais do Brasil, sendo que quem começou essa crise foi o Lula lá em 2023, quando ele sim, Lula, interferiu diretamente nas eleições daquele país, inclusive propondo aí o envio de $1 bilhão, alguma coisa assim, no período eleitoral para tentar ajudar o coleguinha dele de esquerda que foi derrotado nas urnas pelos argentinos em 2023 e muito provavelmente seria derrotado novamente se as eleições fossem hoje. O Milei está muito bem, ao contrário do que parte da mídia brasileira vem pregando. Inclusive, nesse final de semana, tivemos um artigo do Washington Post elogiando as políticas econômicas do Milei, dizendo que elas estão trazendo resultados. Enquanto isso, o Lula fica brincando com a diplomacia brasileira. Geisiane, eu devolvo para você. E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste? Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura, pensados para aproximar você da nossa equipe. No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal. Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro. Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso a lives exclusivas comigo e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre, independente e comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano.